Saber Cotidiano apresenta Saber Cotidiano no ar, dando continuidade à nossa série Cosmogonias e Cosmologias incaicas, pré-colombianas, andinas. Lembrando aqui que esse não é o intuito de ficar contando, explicando sobre a história, mas pegar referências históricas para a gente pensar elementos que a gente já discutiu aqui no canal. Então, a gente já falou de sacrifícios, a gente já falou um pouco de objetos materiais, animais, a questão da religião. E eu queria dar continuidade à ideia dos cultos antepassados. O culto aos antepassados é muito comum, praticamente existente em várias sociedades do mundo. A peculiaridade que este culto tem dentro da cosmovisão andina é justamente a forma como isso se dá. Não só andina, mas principalmente das sociedades pré-incaicas, isso já vinha acontecendo. Então, num contexto em que o antepassado está presente, ele forma parte da vida comunitária. Não tem como materialmente a presença dele estar alejada deste processo. Os antepassados, então, eles são parte da comunidade e eles estão representados por esculturas, eles estão representados nas obras, nas criações materiais, há monolitos, né, também, que são grandes pedaços de pedra que são esculpidos e colocados na frente como forma de proteção. E interessante é que esses monolitos e a própria figura dos antepassados remete a um ancestral comum. E esse ancestral, ele não necessariamente ele vai ter a forma humana. Ele pode ter alguns traços humanos, mas o interessante é a questão de trazer elementos da natureza como referências importantes na concepção dessa imagem do ancestral. Isso é muito comum em vários povos, seja aqui no Brasil, seja em outros países. A questão de pensar a origem de um ancestral mítico, de um ancestral comum que tem a forma de um que a gente chama de animal, mas não necessariamente é o animal tal como a gente concebe ele no seu ambiente, mas é um animal que tem poderes, é um animal que está num outro fluxo de relações, ele está numa outra atmosfera, ele tem muito mais agência, digamos assim, para fazer tudo que ele faz até a gente chegar até aqui e cultivar o culto a ele. Todos esses objetos, então, eles nos informam sobre as crenças, a genealogia desses povos, a história da comunidade, todas as suas referências, seu domínio territorial, as transformações que essa comunidade sofreu. Então, o culto ao antepassado também pode ser visto como a memória de apropriação de um território e de transformação desse território ao longo do tempo. Porque a partir daí a gente vai ter, via culto aos antepassados também, os antepassados presentes em todos os momentos da agricultura, do desenvolvimento dessas atividades agrícolas, do desenvolvimento de metalurgia, do desenvolvimento da arte têxtil. Não havia uma separação entre o que já morreu, né, os antepassados, e a vida que estava seguindo. Então, tudo fazia parte de tudo nessa ampla comunicação. É importante que a gente tenha isso, claro, que essa confusão não significa de fato confusão para esses povos, mas parte da forma como eles concebem o mundo. Aqui entram representações animais super importantes dentro da cosmogonia andina, que eu já falei um pouco, mas vou retomar.
que são o jaguar, ou a onça, ou puma, dependendo da região, a serpente, a cobra, e o côndor. Dentro de uma perspectiva histórica, essas três formas animais refletiam não só os diferentes mundos, né, o mundo de cima, o mundo do meio da vida e o mundo de baixo. Lembrando que o mundo de baixo não tem a ver com o inferno, não tem a ver com algo negativo, é só uma outra sala, uma outra porta que a gente abre. E esses seres estão ligados aos antepassados também. Então é muito rico, em termos arqueológicos, o encontro desses objetos e o cultivo desses objetos nos espaços a eles dedicados, como os museus, que nos explicam, que nos mostram, por exemplo, que a agricultura dependia muito desse culto aos antepassados. Tanto é que os objetos em pedra ou em metal elaborados, com rostos, com imagens, com referências a esses antepassados, eram os chamados huancas, eram colocados dentro dos cultos de cultivo, agrícola, nos campos de cultivo. Até porque precisava, né, da licença e autorização desses antepassados para que a agricultura desse certo. Tudo isso nos informa que o mundo simbólico, dentro dessa cosmogonia, ele tem uma estreita vinculação, que parte do mundo material, com os objetos de cultivo, com as imagens, com as estatuetas, com os monolitos, isso é um material, com o que se produz, né, isso é uma representação, mas está presente na matéria, com o que se produz os efeitos disso daí, então os alimentos, toda a forma de comida e bebida produzida, vai ter referências e vai render homenagens, né, através de oferendas, na forma de comida, inclusive, aos antepassados e à Pachamama. E a outra parte que não é tão palpável, que são das experiências que a gente pode chamar de alteração de consciência, de estados de consciência, que também remetiam a um contato com os antepassados. Aqui na Argentina, diferentemente do Peru e da Bolívia, mais no Peru, onde se consumia e ainda se consome a ayahuasca como uma maneira de contato com o mundo dos espíritos, com o mundo sobrenatural, com o mundo dos mortos, com o mundo dos seres protetores. Na Argentina era comum o uso de um pó de sementes da árvore de ceiba, que era fumado num cachimbo, e ao acontecer isso, né, quem fumava era transportado para um outro estado de consciência. Interessante notar como os próprios cachimbos, alguns deles, já trazem essa representação dessa ligação entre vivos e mortos e humanos e animais, porque o formato desse cachimbo e as representações que estão neles já nos informam que todo o processo da viagem xamânica ele também é amparado pela relação com determinados animais. Um outro recipiente muito usado pelos incas, chamado parcha, que é quase um copo que eles sorvem determinadas substâncias, também traz essa relação. Um líquido começa passando pela boca de um jaguar. Ou seja, a representação do jaguar é a vida terrena, tal como ela está. Ela recorre um canal no formato de serpente, que é o submundo, e chega no bocal, que é a cabeça de um felino. Então, isso pode... A gente não tem uma interpretação, pelo menos eu até agora não vi uma interpretação
cosmogônica a respeito disso, mas obviamente tem a ver com os diferentes estágios da consciência, com os diferentes momentos e formas como o universo, a cosmovisão andina é dividida. E, obviamente, os efeitos disso vão variar e tem o amparo, né, espiritual desses seres que conduzem a viagem xamânica, desses animais. Para a gente finalizar, é importante contextualizar que esse culto aos antepassados e a utilização de substâncias para o culto aos antepassados não são eventos cotidianos, são eventos extra-cotidianos e que têm a ver com um determinado calendário de festejos, de cultos, de momentos específicos extra-cotidianos nos quais era importante trazer a presença desses antepassados em vida para o mundo atual. E não eram todos que faziam isso, eram pessoas específicas dentro da comunidade, munidas de saberes para isso. Para não ficar com aquela sensação de que aquele discurso que as pessoas sempre utilizaram substâncias para se divertir, substâncias alucinógenas para se divertir ao longo da história da humanidade. Isso é uma outra discussão. O que a gente está falando aqui é desta relação dentro da cosmologia andina entre seres materialmente existentes, a cultura material e a relação com outras dimensões da existência que, diferentemente do Ocidente, contribuem e muito para a compreensão e para a vida dessas comunidades.